Nesse vídeo eu vou introduzir um dos pilares não só da teoria eletromagnética, mas de toda a física moderna, o conceito de campos. Esse conceito vai lhe permitir fazer análises avançadas sobre praticamente todos os processos físicos à sua volta. Olá pessoal, bem-vindos ao Verve Científica. Conhecer os princípios básicos que embasam o funcionamento do mundo é crucial para você transitar bem pela vida, e explicar esses princípios é o principal objetivo desse canal. Se isso lhe soa bem, assine o canal, ative o seu sininho e já deixe seu like nesse vídeo. Só assim o YouTube vai promover esse conteúdo, divulgando ele para mais pessoas. Muitas das forças comuns podem ser chamadas de forças de contato. Por exemplo, aquelas que você exerce com suas mãos empurrando um carrinho ou com uma raquete batendo em uma bola de tênis. Por outro lado, muitas forças, como a força gravitacional e a força elétrica, agem à distância. Ou seja, essas forças podem atuar entre dois objetos, mesmo quando eles não estão se tocando. Para os primeiros cientistas, a ideia de uma força agindo à distância era difícil de ser aceita. Isso porque uma força sem contato levantava questões preocupantes. Por exemplo, imagine duas partículas interagindo entre si, tal que se uma delas começar a se mover, a segunda também vai se mover. É esperado que o movimento da segunda partícula aconteça instantaneamente? Ou deveria haver algum atraso no início de seu movimento? Nem a lei da gravitação e nem a lei de Coulomb depende do tempo. Então a resposta do ponto de vista da física newtoniana é que não deve haver delay algum. E o movimento da segunda partícula deve ser instantâneo. Mas isso leva a outras questões. Por exemplo, e se as partículas estiverem a 100 mil anos-luz uma da outra? Poderia haver resposta instantânea para um evento que ocorreu a 100 mil anos-luz de distância? Questionamentos como estes ilustram por que a ideia de transmissão instantânea de forças se tornou inaceitável para a maioria dos cientistas no início do século XIX. Ok, mas e se houver algum delay? Qual seria a sua duração? Como é que o envio de uma força entre duas partículas poderia acontecer? Havia várias propostas diferentes para responder essas questões. Uma delas defendia que deveria haver um meio material elástico, especial, que pudesse transmitir essas forças à distância. Esse meio material foi chamado de éter luminífero, e embora ele explicasse algumas das coisas, logo foi verificado que a sua mera existência contradizia muitos resultados experimentais. Ou seja, a hipótese do éter estava errada. E ela se mostrou errada justamente por conta do enorme poder de um novo conceito que estava surgindo. O que eu acabei de descrever era o cenário científico quando Michael Faraday apareceu no mundo da ciência. Faraday é uma das figuras científicas mais interessantes e importantes da história. Por causa da idade avançada em que ele começou a estudar, ele já era um adolescente, ele nunca se tornou fluente em matemática. Então, em vez de equações, ele desenvolveu muitos métodos visuais para pensar e descrever fenômenos físicos. E de longe, o mais importante destes conceitos foi o conceito de campo. Faraday ficou particularmente impressionado com o padrão que as limalhas de ferro faziam quando se espalhavam ao redor de um ímã. O padrão que se revelava a Faraday era que o próprio espaço ao redor do ímã estava preenchido com algum tipo de influência magnética. Talvez o ímã, de alguma forma, estivesse alterando o espaço ao seu redor. Com essa ideia, foi possível pensar que um pedaço de ferro próximo ao ímã não respondia diretamente ao ímã, mas, em vez disso, ele estava respondendo à alteração do espaço causada pelo ímã. Em outras palavras, o pedaço de ferro respondia ao campo. Hoje, é bem aceito que o campo de forças é o mecanismo pelo qual uma força de longo alcance é exercida. Os campos podem atuar através do espaço, transmitindo um efeito mesmo quando nenhum contato físico acontece entre os objetos em interação. Essa interação pode ser imaginada como um processo de duas etapas. Primeiro, um campo é estabelecido por uma partícula devidamente posicionada e depois uma segunda partícula interage com o campo e experimenta uma força. E assim o processo de transmissão de força pode acontecer numa velocidade finita, o que vai implicar no atraso dos efeitos sobre a segunda partícula. Ou seja, a segunda partícula só vai responder a esses efeitos após um intervalo de tempo suficiente para que a propagação desses efeitos se dê. E esse tempo será maior quanto mais distantes as partículas estiverem uma da outra.
Isso é relevante demais para a estrutura do eletromagnetismo. Nós veremos mais adiante que as equações de Maxwell nos levam a uma velocidade finita de propagação das interações eletromagnéticas no vácuo, que é a velocidade da luz. Uma demonstração eloquente da existência deste atraso no envio de informações por meio de campo pode ser observado no atraso em comunicação por satélites. Há uma latência perceptível, especialmente em satélites geossíncronos, que estão muito mais distantes. O envio de um sinal de um satélite geossíncrono leva cerca de 1/4 de segundo até ser detectado, e esse tempo é longo bastante para ser perceptível. O termo campo foi incorporado pela matemática, que o descreve como uma função que atribui um vetor ou um valor escalar a cada ponto do espaço. Um campo não precisa ser necessariamente um campo de forças. Embora no eletromagnetismo nós estejamos interessados apenas em campos de forças, em outras áreas da física podem haver campos vetoriais de quaisquer grandezas, como por exemplo um campo de velocidades, muito usado em meteorologia, ou campos de escoamento, muito usados na hidrodinâmica. Como eu mencionei, há inclusive campos que nem mesmo são vetoriais. Eu estou falando dos campos escalares, como os campos de temperatura, por exemplo. Todos esses campos servem como mapas para a análise de alguma propriedade ou processo de interesse, tanto em ciência como em engenharias. Agora, uma questão conceitual importante deve ser observada. O conceito de campo está em nítido contraste com o conceito de partícula. Uma partícula existe em um ponto do espaço. Inclusive, o objetivo das leis de movimento de Newton é determinar como essa partícula se move de um ponto ao outro ao longo de uma trajetória. Já um campo existe simultaneamente em todos os pontos do seu espaço de influência. O objetivo do eletromagnetismo é descrever como ocorrem as interações entre esses campos e todos os corpos de teste sobre a sua influência. Uma linha de campo é um auxílio gráfico para a visualização de campos vetoriais e é a maneira mais comum de se representar um campo, tanto em matemática como em ciências e engenharias. Ela consiste numa linha que é tangente ao vetor campo em cada ponto ao longo do seu comprimento. Por exemplo, o campo gravitacional é representado por linhas retas que convergem para a massa que produziu o campo. Essas linhas indicam que qualquer massa teste que for colocada nessa região vai estar sujeita a uma força atrativa em direção à massa que gerou o campo. Outro exemplo é o de uma carga elétrica positiva. Suas linhas de campo são similares à do campo gravitacional, mas nesse caso é divergente, apontando para fora da carga. Se esse campo vai exercer uma força atrativa ou repulsiva, isso vai depender da carga teste. Se a carga for positiva, ela será repelida. Se for negativa, ela é atraída. Nem todas as linhas de campo são radiais, há outras formas bem mais complexas. Nós veremos ao longo dessa série que essas linhas de campo são fundamentais para a compreensão e descrição das leis mais importantes do eletromagnetismo. A ideia de Faraday não foi levada a sério no início. Ela parecia vaga e informal demais para os cientistas daquela época, que estavam mais imersos na tradição newtoniana de partículas e forças. Mas a importância do conceito de campo cresceu à medida que a teoria eletromagnética se desenvolveu durante a primeira metade do século XIX. Embora Faraday estivesse convencido de que os campos eram a chave para a compreensão dos fenômenos magnéticos e elétricos, ele também percebeu que era preciso apresentar evidências mais contundentes da realidade física do campo. Algo como uma demonstração de que uma perturbação em um ponto do campo levaria um tempo finito para se propagar através do campo e se manifestar em outro lugar. Faraday tentou observar esse atraso na propagação, mas falhou. No entanto, foi a sua crença na realidade física dos campos que guiou os trabalhos de quem veio depois, o que levou então a novas descobertas. Quando James Clerk Maxwell começou a trabalhar com o eletromagnetismo, ele se baseou nas pesquisas experimentais de Faraday. E ao contrário da maioria dos seus contemporâneos, ele ficou impressionado com a ideia de campo de força. Mas Maxwell tinha suas próprias razões para acreditar no éter. Ele acreditava que o éter era necessário para explicar a propagação da luz, que já era tida como uma perturbação ondulatória e, portanto, exigia um meio material para se propagar, assim como as ondas do oceano exigiam água para serem transportadas. Então, ele decidiu combinar as ideias de Faraday sobre campos com o conceito de éter e começou a tratar a eletricidade e o magnetismo em termos de campos,
que eram interpretados como perturbações do éter. Isso o levou a formular um modelo mecânico do campo eletromagnético. Esse modelo foi usado por ele como um guia para escrever as suas famosas equações. E foi assim que Maxwell unificou várias áreas de estudo que antes eram consideradas distintas em um só campo. As disciplinas de eletricidade, magnetismo e óptica foram unificadas em um único ramo da física, o eletromagnetismo. Mesmo assim, apesar do sucesso inicial dessa formulação, o modelo mecânico de Maxwell do campo eletromagnético permaneceu pouco convincente. E à medida que as investigações continuavam, especialmente após a morte prematura de Maxwell, ficou cada vez mais claro que seria impossível encontrar uma base mecânica robusta que explicasse o campo eletromagnético. E embora não tenha sido simples eliminar o conceito de éter luminífero da ciência, isso veio a acontecer décadas depois e o eletromagnetismo pôde triunfar, mostrando que a teoria eletromagnética de Maxwell foi incrivelmente bem-sucedida na assimilação do conceito de campos de força, tanto no que diz respeito à incorporação deles às suas equações, quanto nas suas consequências ao explicar os fenômenos mais complexos do seu tempo. Hoje em dia, nós podemos reconhecer que a verdadeira conquista de Faraday e Maxwell foi justamente estabelecer a importância dos campos, indiscutivelmente o conceito mais radical da física desde a época de Newton. Com a ideia de campo bem estabelecida, nós podemos nos voltar agora a um outro assunto fundamental no eletromagnetismo, o campo elétrico, que será tópico do nosso próximo vídeo. Se você gostou desse, dá um like agora e ajude o YouTube a disseminá-lo. Assine também o canal e tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima!